Olá, meus queridos, o irmão Joelson mais uma vez aqui para compartilhar algo que está no meu coração. Estava estudando hoje 1 Samuel capítulo 17, passagem que fala acerca da batalha entre Davi e Golias. E é uma passagem extremamente conhecida que você deve ter ouvido milhares de pregações acerca dela. E algumas frases de alguns pregadores ficam na nossa memória, frases de efeito, que dizem o seguinte: olha, Davi venceu o gigante, você também vai vencer o seu gigante. Davi pegou 5 pedras, uma para Golias e as 4 restantes para os irmãos de Golias, porque agora Davi, ele era um matador de gigantes. São frases clichês e criativas, mas que só servem para aumentar a nossa motivação e nos dar inflar o nosso ego. Eu gostaria de olhar para essa passagem com outro olhar e com outra lente. Nós começamos e chegamos na passagem, na primeira abordagem que Davi ouve Golias falando e afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. E Davi fala o seguinte: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Depois, quando Davi é levado na presença de Saul, ele fala o seguinte, olha, quando ele relembra das vitórias passadas, ele fala: olha, o Senhor me livrou do leão e do urso. Já quando Davi estava no campo de batalha, quando ele está ouvindo as afrontas de Golias, Davi responde o seguinte: olha, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou hoje. O que eu aprendo com isso é que o Golias não era o Golias de Davi. Golias não estava afrontando, Golias não estava desafiando simplesmente Davi. Davi não foi enfrentar Golias como um desafeto pessoal, não era um desafio no caminho de Davi, não era um obstáculo da sua jornada, não era a honra de Davi que estava em jogo. Golias afrontou a glória de Deus. Era o nome de Deus que estava sendo escarnecido, e foi isso que motivou Davi a enfrentá-lo. E nós sabemos que o coração de Davi era inundado pelo amor da glória do nome do Senhor. É só você ler os Salmos de Davi. Ele tinha um apreço pela glória e pela honra do nome do Senhor. E quando ele viu Golias ali afrontando o nome e a honra do Senhor, ele não pôde ficar parado, ele se apresentou no campo de batalha. A batalha com Golias foi uma batalha pela glória de Deus. Foi um nome, era o nome de Deus que estava em jogo, era a honra, era a glória de Deus que estava ali no campo de batalha e estava sendo disputada, estava sendo afrontada e escarnecida por Golias. Mas infelizmente nós conseguimos reduzir a grandeza da glória de Deus nessa história quando nós nos colocamos na posição de Davi. E o Golias passa a representar somente mais um problema, mais um obstáculo que nós temos que ultrapassar. Quando nós nos tornamos mesquinhos, quando todos esses elementos dessa história maravilhosa, ela começa a girar em torno de mim mesmo, em torno daquilo que eu estou passando, e eu pego e projeto a história de Golias em um obstáculo, em uma provação, em algo que eu tenho que passar, e eu reduzo essa história grandiosa em algo que eu preciso me motivar, em algo que eu preciso passar e ultrapassar. Essa história não está falando acerca de mim. Essa história não está falando acerca de você. Essa história está falando acerca da glória de Deus. Essa história está falando acerca do poder, do nome, da honra do nome do nosso Deus.
E se vamos nos colocar nessa história, o nosso papel é o papel dos soldados que estavam escondidos, acovardados nas trincheiras, esperando que aparecesse um herói. E o nosso herói apareceu, o Jesus, o rebento de Davi, a raiz de Davi, o meu Jesus perfeito, o meu substituto perfeito. Eu estava escondido nas trincheiras, mas o meu herói se apresentou e venceu os Golias, todos os gigantes, tudo aquilo que estava diante do meu caminho. O meu herói venceu na cruz do Calvário. Jesus é o meu e é o seu Davi. A glória de Deus sempre foi a glória dele. Lembre-se que era o nome dele que estava sendo afrontado naquele campo de batalha, e é o nome dele que muitas vezes é afrontado hoje. Essa história não fala acerca de mim e acerca de você, fala da glória dele. Não diminuamos essa história da glória de Deus para adequar os nossos pequenos e limitados projetos, dos quais nós precisamos de motivação. Não, essa história é para nós glorificarmos e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Davi amava a glória de Deus. Que eu e você possamos amar da mesma maneira essa glória de Deus, e que viver para a glória de Deus seja a minha única e a sua única motivação. Jesus, o nosso herói, ele já é suficiente nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar as nossas vidas todos os dias, e que todos os dias, a exemplo de Davi, possamos amar o nome do Senhor e a sua glória. Jesus, ele é suficiente nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar.